Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente está aqui para falar sobre políticas públicas. Esta é a nossa primeira aula do módulo 2 do curso de capacitação para educadores e educadoras sociais da Copaz RS. Eu sou o Santiago, eu sou coordenador do curso e também instrutor de vocês nos dois primeiros módulos. Então vamos lá, vou abrir aqui a nossa apresentação de slides e, e vamos ao nosso conteúdo. O objetivo da aula de hoje, então, é a gente se aprofundar, se aproximar um pouco mais sobre o conceito de políticas públicas. E por quê? Bom, se a gente está lembrado dos conteúdos anteriores, do primeiro módulo, a gente vai lembrar que são serviços socioassistenciais, né, que são ofertados pelo SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, que é uma política pública, né, o principal espaço atualmente no Brasil de trabalho de educadores e educadoras sociais, né, e que essas políticas, né, essas ações fomentadas pelo Estado partem dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai passar pela Constituição Federal de 88 e vai, aos poucos, cada um dos direitos que ali estão expostos e manifestados vão se transformar em políticas, certo? Bom, vamos nessa então. O primeiro ponto que a gente precisa entender é, talvez, separar as duas palavras e entender o que cada uma significa isoladamente, né? Então, por política, a gente pode colocar que é toda a atividade humana, né, que de alguma forma se relaciona com o poder. E aí a gente vai ter diferentes campos de poder: poder político, poder econômico, poder cultural, poder social, mas em geral o fazer político está relacionado com disputa de poder, certo? E aqui a gente está usando um conceito de político ainda amplo, né? A gente ainda não está fechando, mas vai fechar mais adiante num conceito político como política institucional, né? Certo? Então, a política também é o campo, né, criado, campo desenvolvido pela humanidade para dirimir problemas, né, para fazer com que diferentes pontos de vista entrassem em um acordo de forma civilizada, né, de forma humanizada. Então, a política também é uma forma da gente colocar diferentes ideias e diferentes pontos de vista de como e o que deve ser feito, né, em vivência o mais harmônico possível dentro da nossa sociedade. Então, isso é o fazer político. A gente até tem, né, um dizer muito comum que é: tudo é político, tudo que a gente faz é político, né, e não só o campo da política partidária, institucional, né? Mas, no fundo, o que a gente está querendo colocar aqui é isso, que a política é o campo do debate, é o campo das ideias em diálogo, certo? E público, ou pública, né, no caso aqui, né? Bom, público é tudo aquilo que tem relação com o comum, com relação com todos nós. Isso é o que vem a ser um conceito mais amplo, ou melhor, um conceito assim um pouco mais simples do que vem a ser algo público, a coisa pública, né? E aí é claro que, como a gente vai falar vai mesclar política institucional com política de forma geral, esse todos, né, vai depender do que a gente está falando, do contexto que a gente está falando. O todos, esse é todas as pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade política. Uma comunidade política, ela pode ser um bairro, ela pode ser uma casa, ela pode ser uma instituição, ela pode ser a cidade, o estado, ou mesmo um país inteiro, né? Ou grupos, blocos geográficos, né, em torno do globo. Por exemplo, a União Europeia é uma comunidade política, né? A América Latina aqui é uma comunidade política. Enfim, tudo isso também a gente pode ter como comunidade política. Então, o público é quando diz respeito a um coletivo, diz respeito a um grupo de pessoas que se entende como uma comunidade política. Então, política pública, bom, são ações, então, para dar seguimento ou dar orientações
né, algo que deve ser feito, algo que deve ser posto em prática, resolvido, né, que vai mesclar diferentes ideias para se chegar ou num consenso, ou pelo menos, se não num consenso, numa decisão onde quem tem a sua ideia contrariada não saia com a ideia de que não foi sequer ouvido, né, e que a ideia é fazer para a comunidade política que está em questão, que está em jogo, certo? Essa é a ideia, então, de uma política pública. De forma mais conceitual, certo? Então, política pública é um conjunto de decisões ou ações interrelacionadas, quer dizer, elas conversam umas com as outras, né, relativas à identificação e definição de problemas, a seleção de metas, objetivos, né, os meios para alcançar esses objetivos, visando atender uma demanda pública, uma demanda do coletivo político, da comunidade política. Ou seja, interesse coletivo, de acordo com uma situação específica. Certo? Então, a política pública ela não é só um projeto ou um programa em execução. Né? Desde o início da formulação e identificação do problema, a gente já está falando de política pública. Ok? Aqui, dito de outra forma, né, são decisões e ações, né, que envolvem questões de ordem pública, coletiva, com abrangência ampla e que visam a satisfação do interesse de uma coletividade. A gente já viu que essa coletividade é a comunidade política em questão. São estratégias de atuação pública estruturadas por meio de um processo decisório composto de variáveis complexas que impactam na realidade. Essa ideia de variáveis complexas é porque, né, como está lá no primeiro ponto, né, de ações e decisões interrelacionadas, quer dizer, nunca é tão simples quanto parece. Né? Sempre existem, além de vários pontos de vista, várias formas de atuar em cima de um problema. Né? Assim como várias formas de se formular e identificar um problema público, né? Um problema coletivo. As políticas públicas, em geral, né, são executadas pelo poder estatal. Né? Pode ser poder estatal a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Né? Mas, em geral, elas são executadas pelo poder estatal. Existe uma outra linha de ação e de interpretação do que são políticas públicas que vai colocar o Estado não tão nesse papel principal. Né? É o que a gente vai chamar ali, que está ali nos slides, de uma posição multicêntrica ou policêntrica. Vai dizer que, assim, grupos da sociedade civil, quando executam grandes projetos que intervêm em um problema coletivo, eles também estão executando políticas públicas. Tá? A nossa posição aqui, o conceito que a gente vai tomar para nós como análise para o restante da nossa aula de hoje é a ideia mais estadocêntrica, uma ideia mais estadista, né? De que sim, é possível sim que grupos sociais façam intervenções na realidade, intervenções de grande porte e que sim toquem problemas públicos, mas nós defendemos que o principal responsável deve ser o Estado. Né? O Estado tem responsabilidade em fomentar políticas públicas, em orientar políticas públicas e de puxar as ações. Deve ser, na nossa concepção, o Estado, o sujeito social que toma a frente destas ações. Ele não precisa ser o único, mas ele precisa ser, na nossa concepção, o principal. E ele é o principal, né? Em razão do poder que tem, das condições, inclusive, de financiamento que tem, né? E de um ponto muito importante é também do poder que tem de sustentar a médio e longo prazo essas ações. Né? Dificilmente um grupo de ativismo social ou uma organização da sociedade civil tem condições, por conta própria, de sustentar uma ação a médio e longo prazo. Tanto que o que a gente vê muito, hoje em dia, muito comum hoje em dia, são essas instituições agirem em parceria com o Estado, geralmente com o financiamento, o aporte econômico do Estado. Então, né, não tem como a gente dizer que o Estado não é o principal interventor, né, das ações de políticas públicas.
E uma coisa que a gente também não pode deixar de mencionar e de ter em consideração quando a gente pensa em política pública é que toda política pública ela influencia e é influenciada pelos valores e ideais presentes em uma sociedade, né? Não é possível que a gente entenda que, por exemplo, uma sociedade que dê mais valor para a competição do que para a cooperação crie políticas públicas que fomente a cooperação. Uma sociedade onde a competição é mais importante, ela vai criar políticas públicas para a competição, entendendo que isso é bom. Tá? Aí vai depender, o bom e o ruim, aí vai depender justamente desses valores ideais presentes na sociedade. Né? Mas o que é importante a gente ter em conta é isso. Assim, não há um valor de juízo a priori, assim, em nenhuma política pública. Ela é boa, ela é ruim. Ela é boa e ela é ruim. Serão boas ou ruins as políticas públicas dependendo dos valores e ideais que ela manifesta, que ela representa, que estão presentes nessa sociedade, certo? Outra diferença que a gente tem que ter em conta, já que a gente tem o Estado como principal ator das ações de políticas públicas, é que existem políticas públicas de governo e políticas públicas de Estado. Como assim, seu Thiago? Bom, muitas vezes um grupo governamental, né, que fica em geral no poder por 4 anos, né, ou mais se for reeleito, mas em geral 4 anos, é eleito para exercer aquele mandato por 4 anos, ele coloca em prática alguns dos seus projetos, né, em diferentes áreas de atuação, né, que mais tarde a gente vai ver quais podem ser. Um programa ou uma política pública expressa em um programa pode durar só aqueles 4 anos. Dependendo de como ela for implementada, de como ela for executada, de como ela entrar no corpo do Estado, ela pode durar só o tempo em que aquele determinado governo também durar. E quando trocar o governo, aquela política se desfaz. Né? Em geral, políticas públicas que conseguem se corporificar, né, serem efetivas de fato para a opinião pública, elas acabam sendo incorporadas como políticas de Estado, ou seja, não importa o grupo político que detenha o poder estatal, né, e aí, lembrando sempre, a gente está falando, pode ser cidade, pode ser Estado, pode ser o país inteiro, né? Não importa o grupo político, aquela política fica. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente poderia falar da abordagem social de rua, o antigo programa Ação Rua. É um programa que inicia nos governos do Partido dos Trabalhadores, se desenvolve uma série de metodologias, se sistematiza todo o trabalho que era realizado, se cria um método, uma metodologia e a intervenção, a abordagem social, que inicialmente era apenas para crianças e adolescentes em situação de rua e suas famílias, ela se torna tão essencial e tão efetiva, né, que mesmo a troca do partido político que detém a prefeitura não é suficiente para romper o programa. O programa permanece, né, de uma gestão para outra porque era efetivo, porque tinha aceitação pública e era importante, então ele passa de um governo para o outro e acaba, depois da implementação do SUAS, inclusive, né, sendo incorporado como um dos serviços socioassistenciais do Sistema Único de Assistência Social e vira, então, uma política de Estado, certo? Então, a diferença entre esses dois tipos de política pública é esse. A gente podia citar também, por exemplo, a nível nacional, o Bolsa Família. O Bolsa Família começa como um programa governamental, também no Partido dos Trabalhadores, né? E mesmo após a troca do poder do partido político que detém o governo federal, o programa está tão consolidado como política pública que é um vespeiro mexer ali. Né? Que nenhum outro partido ousa, né, mexer porque sabe que vai perder parte do apoio público, né? E também porque percebe sim que há efetividade, né, no programa e ele vira uma política estatal de Estado, certo?
Aqui a gente tem outros tipos de políticas públicas. Políticas públicas distributivas, por exemplo, né? Que em geral, como está ali no esquema que vocês estão vendo, podem ser subsídios ou auxílios. O que a gente poderia colocar aqui como um exemplo de política pública distributiva? As cotas, por exemplo. Cotas raciais são políticas públicas distributivas, né? Elas visam distribuir uma parcela de um valor, um bem ou um serviço, né, para um público específico que, em razão de todas as condições sociais e da estrutura social, sai prejudicado. Então, para tentar equilibrar a relação de equidade social, se cria uma política distributiva de cotas, né, em serviços públicos, em concursos, em universidades públicas, né, para que a população negra adentre aos bancos universitários. Outra política pública distributiva, por exemplo, políticas que existem para atender vítimas de catástrofes, né? A ideia é que essas pessoas tiveram uma perda por alguma razão natural, ou mesmo que não tenha sido natural, uma enchente, um desabamento, alguma coisa assim, e se tem um orçamento, uma parte do orçamento específico para atender essas famílias de forma emergencial, para que elas possam se reorganizar, né? Então isso também é uma distribuição, né, tanto de um valor orçamentário, financeiro, como de pessoal para atender e de serviços públicos orientados para essas pessoas. Políticas públicas redistributivas. A ideia aqui é igualar ainda mais a balança da equidade social, redistribuir. Quer dizer, existe uma parcela da população, ou parte do orçamento, seja do governo federal, estadual, municipal, que detém ou aglomera um maior número de serviços ou mesmo de capital financeiro, e a ideia então é que esse capital seja redistribuído para que haja uma maior equidade entre todas as partes daquela sociedade, né? Então a gente pode colocar como um exemplo de política pública redistributiva, por exemplo, a Previdência Social, né? Não importa assim, tem um diferencial do quanto você contribui, mas o fato é que todo mundo tem direito, né? Mesmo uma pessoa que tenha contribuído pouco por N razões da sua vida, ela vai ter direito à sua aposentadoria financiada pelo Estado, né, no final do seu tempo de trabalho. Então, a Previdência é uma forma de dar uma equilibrada na balança e tornar essa distribuição mais equitativa. Outra forma de política redistributiva, a gente pode pensar o financiamento educacional, né? O financiamento educacional, ele vai os impostos saem, né, do município ou do estado e vão para a federação, né, e depois a federação redistribui. E nessa redistribuição, ela não é feita pelo tanto que cada estado ou cidade arrecadou. Ela é feita pelo tanto que cada cidade ou estado necessita. Então, por exemplo, se aqui no Rio Grande do Sul a gente tem mais atividade econômica e, portanto, arrecada mais imposto, não significa que a gente vai receber, no momento da distribuição do financiamento educacional, mais valor do que, sei lá, um estado do extremo norte do país ou do nordeste do país. Se lá a necessidade de financiamento é maior, a política de redistribuição vai fazer com que um bolo maior do financiamento vá para lá para equilibrar e para que não haja, né, um déficit educacional em um determinado ponto do país, né? Isso tudo está, lembrando, previsto na Constituição Federal, né? Uma dos princípios de atuação das políticas no Brasil, está lá na Constituição, é o equilíbrio e o fim da desigualdade regional nas diferentes regiões do Brasil, né? Então, por isso há políticas de redistribuição. Políticas de segurança pública, isso a gente
né, já tem um pouco mais concreto na cabeça, mas é bom lembrar que política de segurança não é só polícia. Né? Política de segurança também pode ser, por exemplo, programas para jovens, né? Programa de esporte e lazer, incentivo à cultura. Isso também podem ser políticas de segurança, porque são políticas preventivas de segurança. Né? A política de segurança ela não é só a intervenção após ato infracional. Né? Toda política que visa reduzir violência é política de segurança pública. A Lei Maria da Penha, por exemplo, dá para a gente usar como exemplo de política de segurança pública. Uma medida socioeducativa com adolescentes e jovens que entrarem em conflito com a lei também são políticas de segurança, certo? E, por fim, políticas regulatórias, que são aquelas que visam determinar, orientar ações em nível mais macro. Né? Então, por exemplo, a gente tem as regras de trânsito, a Política Nacional de Trânsito, é uma política regulatória, visa regular a sociabilidade dentro do campo do trânsito. A LDB, as Leis das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, são políticas a nível macro, nacional, que tem por objetivo regular os processos de ensino, principalmente os ensinos escolarizados no Brasil. Né? Não é tornar tudo igual e padrão, mas é dar um mínimo comum para as ações. Né? Então, aí a gente tem também 2 exemplos de políticas regulatórias. Né? Dentre as políticas que a gente conhece, a gente tem as políticas sociais. E elas são aquelas que objetivam assegurar à população o exercício dos direitos de cidadania. Né? Lembro das nossas aulas anteriores, que a gente falou de direitos humanos e cidadania. Então, as políticas sociais, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Educação, saúde, saneamento, habitação, segurança alimentar, assistência social, justiça, preparação para o trabalho, inclusão ao mercado de trabalho e permanência no mercado de trabalho. Todas essas 3, né, pilares são parte das políticas de incentivo, não é nem incentivo ao trabalho, são políticas de manutenção do mercado de trabalho, né, do mercado de trabalho sadio, digamos assim, né, porque trabalhar é um direito das pessoas. Políticas de meio ambiente, políticas de segurança, previdência social, enfim, aqui eu coloquei algumas que a gente pode citar como políticas de exercício dos direitos de cidadania, certo? Toda política pública ela tem um ciclo, ou pelo menos deveria ter, certo? Nós começaríamos com o ponto vermelho, ali onde tem as pessoinhas de vermelho à direita, a identificação do problema público, né? E aqui até nessa figurinha aqui a gente poderia fazer uma crítica, né? Todos os bonequinhos que aparecem nessa figurinha estão representados com um bonequinho masculino, né? Não é esse o caso seria ser bem mais plural, né? Mas o desenho nos ajuda a pensar esse ciclo. A identificação do problema público, e isso deve sempre ser feito de forma participativa. Né? Claro que eu vou ter lá pessoas dentro do corpo estatal que são contratadas ou como funcionários públicos ou como cargos de confiança de algum governo para pensar, né, essa identificação do problema público. Mas o ideal é que mesmo esses técnicos ou técnicas, né, os servidores públicos, também dialoguem com a população que será tocada de alguma forma pela política pública. Né? Então, por exemplo, se a gente for pensar pessoas em situação de rua e as suas condições de vida são um problema público. Né? Não são um problema só dessas pessoas. Ela afeta todos nós. Né? O ideal é que, ao tentar formular qual é o problema em si, né, dessas condições de vida, se dialogue com a população em situação de rua também. A participação popular ela é importante em todos os momentos desse ciclo aí que a gente está vendo. Né? Bom, após a identificação do problema, existe a inclusão do debate na agenda pública. Né? O ideal é que, após
a formulação dessa questão pública, que isso seja posto para debate, que isso seja fomentado, que isso apareça nos jornais, nas manifestações públicas do governo, enfim, que possa ser debatido nas escolas, em todos os espaços. Né? Mas é preciso colocar no debate público, né? Não só para saber o que a população pensa, mas também para verificar se essa formulação foi bem feita. Né? Porque pode ser que de dentro de um gabinete, ou mesmo com algumas poucas cabeças olhando para essas questões, a formulação não esteja muito bem dada, certo? Deixa eu só olhar se está tudo ok aqui com a gravação. Tá sim. Vamos adiante. Após essa inclusão na agenda pública, debate público, enfim, começa a se criar soluções alternativas, né, de sugestões de intervenção para solucionar aquele problema ou para superar aquele problema identificado e descrito. Né? E aí podem ter várias soluções. Sempre lembrando que o ideal é que em todos estes momentos haja participação popular. Então, é bom que tenhamos um corpo técnico por exemplo, se o problema é uma questão educacional. Né? A qualidade da educação no Brasil, nas séries finais do ensino básico não está boa. Bom, claro que especialistas em educação, em pessoas que estejam trabalhando com aquilo, né, naquele momento, são importantes serem ouvidas? Sim, mas também é importante ouvir os alunos, os pais dos alunos, né, o empresariado, para saber, né, que tipo de necessidade ou que tipo de déficit educacional está chegando até o momento da contratação, enfim. Por isso é importante que se faça sempre, além do corpo técnico, a participação popular. Bom, se analisaram se levantaram soluções, se criaram respostas, se analisaram, se debateu, toma-se a decisão. Bom, nós vamos fazer isso então. De todas as soluções postas, as que nos parece a que vai responder melhor, né? Ou a que é possível de ser aplicada, tem isso também, né? Não é só ser a melhor, mas ter a possibilidade de aplicar, então toma-se a decisão e se executa. Vamos adiante, planejamento e execução. Como é que vai se executar, quem é que vai fazer, em que tempo a gente vai fazer, né? Em que níveis vai ser feito, né? E aí vai-se para implementação, que é colocar a mão na massa, né? No nosso roteiro aí do ciclo, o monitoramento, que é muito importante, que está ali posto como... não está posto como sociedade civil, mas o ideal é que seja monitorado pela sociedade civil. Está só nesse momento, né, da implementação. Não é ok, né? Como eu estou reforçando em todos os pontos, participação popular é importante sempre, certo? Por último, se faz uma avaliação, né? E aí isso deve ser pensado lá no planejamento também, né? Nós vamos executar aqui, nós vamos avaliar daqui a 1 ano para ver se tem que mudar alguma coisa. Não, nós vamos executar durante 2 anos e aí a gente vai ver se tem que mudar alguma coisa. Por isso existem plano anual, plano plurianual, plano decenal, né? É pensado justamente para que possa ter um tempo em que os impactos das soluções aplicadas possam ser medidas. A gente tem que conseguir mensurar de alguma forma se os objetivos estão sendo alcançados, ou se está se criando talvez consequências não pensadas na hora do planejamento da implementação, porque às vezes pode acontecer. Né? Pode acontecer de se implementar, se executar exatamente como foi pensado e a ação gerar uma reação da sociedade ou uma reação do público-alvo que não foi pensado. Né? E aí a gente tem consequências não planejadas, consequências não... E aí a avaliação é importante para se reorganizar. Mas isso tudo tem que ser bem montado. E aí começa de novo. Né? Se avalia, se olha de novo para o problema e segue o ciclo. Essa é a ideia. Claro que isso aqui, gente, né, é
um ideal, né? A gente sabe muito bem que na vida prática é difícil, é complicado fazer isso, ainda mais dentro de toda uma burocracia estatal, né? Mas a gente sempre tem que pensar também nisso, né? No modelo ideal, o mais próximo do modelo ideal, né? Tentar aplicar e executar o mais próximo do modelo ideal. Existe ainda uma linha de pensamento que é deste autor, Lasswell, que ele vai dizer o seguinte, que a capacidade das políticas públicas a atingirem os seus objetivos e serem efetivas depende do grau com que seu desenho e implementação são orientados pelo conhecimento científico já acumulado na área em questão. Política pública não pode ser feita, ou não deve, né, ser feita em tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? Não importa o campo, educação, segurança, agricultura, economia, justiça, não importa, né? Já se tem um longo percurso, já se tem uma longa experiência nessas áreas, né? Se não naquela cidade, naquele estado, naquele país, em outros países também, né? que podem ser utilizados não como cópia, mas como comparação por contraste para, olha, já se fez isso em tal lugar, não deu certo por causa disso. Nós temos características parecidas com as deles. Então, nós vamos aplicar aqui, vamos investir dinheiro público, energia, material, recursos humanos, né, para tentar solucionar um problema usando uma estratégia que já foi usada e a gente sabe os impactos porque alguém já, né, escreveu sobre isso, já estudou sobre isso, já tem experiência nisso. Então, por isso esse autor traz isso, de que o conhecimento científico acumulado naquela área ela deve servir, sim, de orientação para o desenho e a implementação de políticas públicas, né? Se a gente for pensar isso para questões de políticas bem atuais, né, bem recentes, a gente tem aí um problema, né? Tem aí uma questão de um conflito entre questões ideológicas e conhecimento científico, né? Isso, uma outra ressalva importante isso não... Tomar o conhecimento científico como base do desenho da implementação de políticas públicas não exclui o fato da participação popular. Tá? Participação popular é importante e deve ser considerada e deve ser ouvida e se for o caso, também deve ser implementada, né? Mas conhecimento técnico no campo, na área, é primordial. Não dá para a gente brincar com a vida das pessoas, né? Seja ela em qual área que for. Não importa a área que a gente estiver trabalhando como política pública. Então, eu ressalto a importância da participação popular mais uma vez, certo? Bom, dessa vez o papo era mais sucinto, a ideia era trazer de forma mais objetiva para vocês, né? Até para que os vídeos fiquem mais curtos e vocês possam se aprofundar um pouco mais, talvez, no material complementar e na autonomia de vocês com o estudo. Mas a ideia principal, eu acho que foi passada, né? De o que são políticas públicas, como elas devem ser desenvolvidas, devem ser pensadas, alguns pontos de avaliação e o ciclo de vida também das políticas públicas, certo? Era isso, pessoal. Bons estudos. Qualquer dúvida, estamos à disposição.